Como vão vocês, arrepiadões e arrepiadinhas? Tão tudo bem por aí? E aí, tem curtido o canal? Salve, salve a vocês, tudo muito bom? Estamos aqui para mais um React de hoje. Hoje eu encontrei um canal muito bacana chamado Relatos e Mistérios. Eu já sou subscrito no canal. Em falar em subscrição, você que está aí curtindo o vídeo, já dá like aí, já se inscreva no canal, tanto aqui no canal Noites Secretas, quanto aqui no canal Relatos e Mistérios, ok? Estou fazendo react dos canais de nicho espiritual. Então, se você acredita no mundo espiritual ou não acredita, deixe aí os seus comentários. Vamos para mais um relato de hoje, depois de difundirmos este canal. Beleza? Então, o canal que estamos é o Relatos e Mistérios. Ele tem 1000 inscritos e uns quebradinhos, 20 vídeos. Já deixa um like aqui no canal do Relatos e Mistérios. O canal é muito bom, tem uma introdução muito bacana que a gente vai estar assistindo aqui agora. Tem diversos vídeos aqui, como são 20 vídeos, né? Eu escolhi um. Já tem mais ou menos uns 800 canais aqui para trazer para vocês aqui no React. Então, vou contar aí com o seu like, com a sua subscrição, porque é muito conteúdo, dá muito trabalho trazer esses vídeos aqui, selecionar os melhores. Então, se você curte realmente de fato, ou conhece alguém que curte esse estilo de nicho, já deixa um salve aí para fortalecer, beleza? O trabalho aqui do tio. Então é isso, vamos ao vídeo de hoje, depois da vinheta. Desperte para o desconhecido. Mergulhe no mistério e descubra o inimaginável no nosso canal espiritual. Prepare-se para reações intensas e revelações surpreendentes. Esteja pronto para desafiar suas crenças e expandir sua mente. Bem-vindos ao Portal da Verdade, além do que os olhos podem ver. Você está no Noites Secretas. A introdução do canal é bem doce, né? São palavras fortes, mas tem uma introdução bem doce, uma voz suave. Muito legal esse canal. Cara, tá de parabéns ao criador. Uma coisa diferente, né? Eu fiquei impactado. Vamos ver essa história. Na periferia implacável de uma cidade grande, não diferente de muitas outras pessoas deste mundo, minha infância e adolescência foram marcadas por uma vida difícil. Essa voz é do Bruce Williams. Conhece aí o Bruce Williams? Aquele ator. Geralmente ele faz muito americano. Ele faz muito filme com policial. Eu acho que ele tá perdendo a memória, se eu não me engano. Mas os filmes dele são muito bons. Inclusive ele toca gaita. Mas vamos lá, é Bruce Williams mesmo o nome dele. Vivíamos em uma casa simples, eu, meus pais e meus 2 irmãos, um pouco mais novos. Meu pai lutando todos os dias para colocar comida na mesa, e minha mãe, que além de ajudá-lo costurando para fora, todas as noites fazia suas orações pedindo a Deus por uma vida melhor. Na época, minha limitada capacidade de cognição e desconhecimento da vida, devido à pouca idade, não me permitiam compreender que as orações da minha mãe tinham mais utilidade para acalentar seu coração
do que para fazer com que a vida fosse menos dura com nossa família. A mim, aquela cena que se repetia todas as noites causavam ainda mais revolta, pois eu percebia que os pedidos de minha mãe eram completamente ignorados por quem quer que devesse estar escutando. Aí ela não pedia com fé? Faz aí seus comentários. Orações. Dizem que as orações têm muito poder. De fato, eu acredito que tenha. Mas eu já conheci e conheço pessoas que fazem suas orações e nada muda na vida delas. Você conhece pessoas que fazem as suas orações e nada muda na vida delas? Será que é o fato de não pedir com fé? Uma coisa que eu quero colocar aqui em questão. Por que é que as pessoas que fazem pacto com o diabo, elas conseguem adquirir bens, elas conseguem obter sucesso? E as pessoas que fazem orações, elas quase sempre, não todas, mas continuam catimbando e batendo com a cabeça. Eu sempre. Vocês já se perguntaram isso? Pois é. Então vamos lá. Se você tiver alguma coisa a relatar, coloque aqui nos comentários. Apesar de nossa quase frequente união familiar, a harmonia da casa era constantemente quebrada pela minha personalidade revoltada. Cresci enfrentando as dificuldades das vielas empoeiradas e das casas caindo aos pedaços, alimentando um desejo avassalador de escapar de tudo aquilo que eu tanto odiava e que todos os dias me afligia. Iguais a você muitos, meu querido, a falta de dinheiro. Ao atingir meus 18 anos, a carga das dificuldades diárias e a visão constante da luta de meus pais tornaram-se insuportáveis. Decidi que era hora de mudar nosso destino e de escapar da periferia que nos sufocava. Movido por esse anseio voraz, que não conseguia mais guardar dentro de mim, resolvi explorar caminhos sombrios e a pesquisar sobre as histórias que já havia ouvido sobre pactos com o diabo, as quais prometiam riquezas inimagináveis. Eu já estava decidido que iria mudar o meu destino, o da minha família e o de meus descendentes, caso os tivesse um dia. Queria quebrar o ciclo da herança maldita que sempre assolou minha família, durante gerações, já que meus antepassados nunca deixaram para seus filhos nada além do que a pobreza. Certo dia, Julgar como? E aí? Diz pra mim, você conhece pessoas que vivem o mesmo? Complicado, né? Difícil. Eu já vi muita coisa nesse mundo. Já vi pessoas que têm diretamente algum tipo de pacto e viver com abundância e pessoas que buscam estar próximo a Deus e não ter nada. São essas coisas que eu venho colocar em questão aqui. Eu não estou falando nada, eu apenas sou um ser pensante e me coloco a refletir sobre determinadas situações. Eu quero que você coloque aí nos comentários, quero que você seja bastante sincero em questão aí nos comentários, se tem coerência isso que eu estou falando, se você conhece. Porque eu conheço muitas, não é uma nem duas, sabe? Então, vamos lá, de volta pro vídeo. então, tendo em mãos os conhecimentos que havia adquirido sobre relatos de pactos com o diabo, que obtive fazendo minhas pesquisas, fui à noite até uma encruzilhada deserta, próxima de onde morava, e pronunciei em voz alta toda a minha intenção, com a expectativa de que seria imediatamente respondido. O desespero de mudar de vida, a vontade, a gana de mudar de vida é tão grande que o cara busca coisas obscuras. É complicado. Mas minhas palavras apenas ecoaram no silêncio e não houve qualquer tipo de resposta naquele momento. O vento sussurrava apenas indiferença e as sombras da noite escondiam qualquer vestígio de presença sobrenatural. Que relato fantástico.
Completamente desolado e sem perspectivas, retornei para casa e fui dormir. Cerca de 3 dias se passaram e nada de anormal, até então, havia acontecido em minha vida. Já havia inclusive desistido da ideia do pacto, por achar agora que tudo aquilo não passava de fantasia. Entretanto, poucos dias depois, enquanto caminhava pela rua, fui surpreendido por um carro preto de luxo que parou ao meu lado. A janela abaixou lentamente, revelando um homem elegante e misterioso. Seus olhos refletiam uma profundidade desconhecida. Cara, é incrível como todos os relatos que eu já ouvi, a aproximação é muito similar. Se não falar que é igual, é muito similar. Põe aí nos comentários se você já ouviu falar nessas histórias e se eu tô falando algo que não é real. Porque todos os relatos, todos os livros que eu li a respeito do assunto, a aproximação é basicamente a mesma. Um homem elegante, bem vestido, de bons trajes, bonito, alto, olhos claros, etc, etc, num carro luxuoso. Esse mesmo esquema. E um sorriso sutil adornava seus lábios. Ele apresentou-se como o intermediário, o mensageiro do pacto. É sempre um intermediário. E pronunciou o meu nome. Disse que tinha a resposta que eu buscava. Atônito e meio que eufórico, mesmo sem entender como aquele homem me conhecia, aceitei sem hesitar o convite para entrar em seu carro. E ali mesmo me foi apresentada toda a proposta, a qual aceitei sem hesitar. Apesar de, para mim, aquele ocorrido já ter se apresentado como algo sobrenatural, tinha dúvidas de que tudo o que eu almejava realmente aconteceria. Mas, para minha surpresa, no final da tarde daquele mesmo dia, também enquanto caminhava pela rua, fui novamente abordado por outro carro de luxo, mas desta vez apenas ocupado por um motorista, que, sem nada explicar, apenas solicitou que eu entrasse em seu carro. Eu não tinha sequer ideia do que estaria por vir. Fui levado pelo motorista até uma área nobre da mesma cidade, lugar o qual nunca tinha antes colocado meus pés. E fiquei totalmente deslumbrado com toda a visão das lindas mansões que haviam naquele lugar. E foi em uma destas mansões... Imagina, o cara morando no subúrbio, nunca teve acesso a coisas finas, a finese, a requinte, e aí do nada o cara aparece lá na região da elite, etc, etc. Fica deslumbrado, cara. Fica deslumbrado mesmo. Fica deslumbrado. O motorista entrou e estacionou o carro. Naquele lugar fui recebido por uma senhora, de aparência normal e com roupas normais. Ela não aparentava ser a dona daquela casa e se limitou a me dizer para segui-la, sem me fornecer qualquer outra informação. Obedeci e a segui até uma espécie de salão, um lugar enorme que havia na parte dos fundos daquela mansão. Para minha surpresa, cerca de 30 pessoas já estavam lá, aparentemente me aguardando. Homens e mulheres, todos bem vestidos, com aparência de pessoas ricas e importantes. Eis que veio até mim a mulher mais bela que já vi em minha vida. Mal podia acreditar que aquilo de fato estava acontecendo comigo. Eu vou começar a acreditar que todo mundo que é rico, eu vou começar a acreditar, de fato, que todo mundo que é rico anda num carrão e é extremamente luxuoso, anda na luxúria, tem pacto com o diabo. Porque todo relato que eu ouço, todo livro que eu li a respeito disso, e todo relato que eu já ouvi ou li em blogs, etc e tal, relatam a mesma coisa. Infinitamente a mesma coisa. Ou seja, aquele rico aí da sua cidade que tu fica babando o ovo, pagando mal pau, ai, nhe, vai ver se tá andando com o diabão, cara.
e não tá nem ligado. Eu, que sempre me senti mais uma pessoa sem importância neste mundo, naquele momento realmente percebi que tudo aquilo que desejei estava prestes a se concretizar. Aquela linda mulher, em um primeiro momento, não me dirigiu qualquer palavra. Apenas fixou o seu olhar em meus olhos e me pegou pela mão, diante dos olhares atentos de todas aquelas pessoas que ocupavam o salão. Olha como que induz, né? O cara sequer trocava ideia com a menininha meia boca lá da vila. Aí do nada uma mulher linda, luxuosa, topzeira, não fala nada, só pega pela mão, só acaricia, só trata bem. Cara, já pra induzir o cara mesmo, tipo assim, qualquer parada que tiver pra tu, é isso mesmo, você vai aceitar, cara. Tenebroso, tenebroso, é sinistro o negócio. E me levou até um cômodo da casa que ficava no andar superior daquela mansão. Naquele cômodo havia apenas uma cama, a maior que já havia visto na vida. E após fechar a porta, a deslumbrante mulher apenas sussurrou em meu ouvido que ali iríamos selar o nosso pacto. Me senti tão envolvido com o momento que perdi meu raciocínio, me deixando levar pelo momento. Sedução. Eu, com toda a minha inexperiência, tive uma noite inimaginável. Fui tomado por uma sensação de surpresa com a performance que tive com aquela linda mulher. Por vezes, Todas as mulheres lindas estão endiabradas. Eu já penso nisso, velho. Não tem lógica, cara. É muita sedução, mano. É muita sedução. sentia que estava apenas sendo conduzido por algum tipo de inspiração sobrenatural, cuja origem eu não podia identificar. Mulher bonita é o diabo, cara. Só pode ser, mano. Eu falo, cara. No dia seguinte, acordei sozinho naquela cama, sem me recordar do momento em que peguei no sono na noite anterior. Ali, não havia sequer vestígios daquela linda mulher. Quando saí do cômodo, já me Elas desaparecem, véi. Num passe de mágicas. Ah, tô te falando. esperava em pé, do lado de fora, um homem o qual identifiquei como possível mordomo daquela mansão, mas que eu não havia visto na noite anterior, no salão, quando cheguei ao local. O homem me disse que era o encarregado de me orientar quanto às minhas obrigações como recém-iniciado. Me informou quais tarefas eu deveria cumprir e quais comportamentos eu deveria adotar em minha vida daquele momento em diante. Também me foi entregue uma bolsa de mão, a qual percebi que continha muito dinheiro, e o endereço da agência de um conhecido banco na cidade com o nome do contato, a quem eu deveria procurar. Este iria me proporcionar os meios financeiros para que eu pudesse cumprir minhas tarefas. Naquela mesma semana, deixei a casa dos meus pais, sob a justificativa de que havia surgido uma oportunidade de emprego irrecusável, mas que exigiria que eu me ausentasse muito de casa em virtude de viagens que eu teria que fazer. Com o tempo, o contato com minha família, sem que eu percebesse, foi se perdendo até que um dia desapareceu por completo. Realmente tudo em minha vida mudou da noite para o dia, e para sempre. Não posso divulgar aqui quais eram as tarefas a mim designadas, mas posso dizer que eram, na verdade, bem prazerosas de serem realizadas, pois envolviam viagens, contatos, festas e relacionamento casual com belas mulheres, e até mesmo homens. Quem trabalha de verdade não tem nada não, meu caro. Quem trabalha e rala no batidão não consegue nada não, cara. É sempre assim, velho. É incrível. Muitos deles, pessoas famosas a quem eu via na televisão. Com o passar dos anos, tudo aquilo que me enchia os olhos e me entusiasmava foi se tornando comum, até o ponto em que percebi que ter tudo o que sempre desejei já não me preenchia mais. Nesse momento, já com cerca de 29 anos de idade, me lembrei da minha família
aquela a qual eu sempre quis ajudar e que, por motivo que eu não conseguia compreender, havia sido completamente esquecida por mim. Ao buscar por notícias, começou o meu pior pesadelo. Soube que uma tragédia, cerca de 2 anos antes, havia atingido minha família enquanto eu estava distante. Nesse período, meu pai sucumbiu a uma doença avassaladora, um mal que o devorou lentamente, deixando minha mãe e meus irmãos impotentes diante da dor. Minha mãe, incapaz de suportar a perda do meu pai, foi consumida pela tristeza que pairava sobre nosso antigo lar e, inevitavelmente, se juntou ao meu pai pouco mais de 1 ano após o seu falecimento. Que triste, mano. Meus irmãos, sem notícias minhas e sem formas de realizar qualquer contato, passaram por tudo isso sozinhos e sem qualquer auxílio da minha parte. Quando eu soube de tudo, a culpa e a tristeza agiram como punhais em meu coração. Não há nada pior do que o sentimento de culpa. Esse rasga a alma. Tentei realizar contato com meus irmãos, os quais, revoltados e chateados com minha indiferença e ausência, não conseguiram compreender a metamorfose que minha personalidade havia sofrido. A busca desenfreada por riquezas havia me cegado para o sofrimento daqueles que um dia foram meus pilares. E aí, vale a pena? Vale a pena? Põe aí nos comentários. Conhece alguém que já fez? Conhece alguém que tem vontade, que teve vontade? Conhece algum conhecido de um conhecido que anda mexendo com coisas ocultas? Pensa, como eu já relatei aqui, que quem tem Deus, quem busca Deus, quem está fazendo as coisas certas, é muito difícil ou quase impossível de adquirir bens materiais, de ter uma vida sólida, viagens, carrões, mansões, etc, etc, etc. Eu volto a dizer, eu vou acreditar que todo mundo que tem dinheiro fez alguma merda, fez alguma coisa errada. Porque o que eu conheço de gente que tem muita grana, que vive uma vida obscura, não é pouco. E aí? E você? E você? Concorda comigo? Discorda? Põe aí seu comentário. A dor da perda e a rejeição de meus irmãos tornaram-se o fardo mais pesado que eu poderia carregar. No auge da minha angústia, percebi que tudo o que eu havia conseguido, aparentemente quase de graça, na verdade teve um custo, o qual... Quase de graça. Não falou de ralação. Não falou de sofrimento. Só que o sofrimento vem depois. Tá vendo? É aquilo que eu falei. É básico. Eu desconheço da década de 90 para frente. Eu desconheço uma pessoa que rala pra cacete, que, que desenfreadamente ela desembola qualquer tarefa, ela fica rica sem fazer algo errado. Ela vive uma vida confortável, satisfeita e bem, sem pagar um preço alto, sabe? Definitivamente, volto a dizer, eu vou acreditar que as pessoas que têm muita grana, poder, conhecimento, contatos, tá sempre ali na nata na cidade, tá todo mundo com os contatos da alta burguesia, tá envolvido em parada errada. Porque eu desconheço um trabalhador sangue bom, favelado, que rala, mano, que consegue as coisas na vida. Eu não conheço. eu sequer havia imaginado, e o preço havia sido pago pela minha família, que sofria imensamente enquanto eu estava preso à minha falsa sensação de felicidade. A revolta tomou conta de mim. Se eu pudesse voltar no tempo, eu realmente faria tudo diferente. Mas como era impossível, decidi que não iria mais participar de tudo aquilo que havia envenenado minha alma. Deixei de cumprir minhas tarefas e fugi sem informar a ninguém meu paradeiro.
As consequências dessa decisão logo começaram a afligir-me, e o ser maligno e sombrio com quem eu havia realizado o acordo logo se revelou implacável em seu castigo. Vivendo agora completamente sozinho, após a perda de meus pais e sem contato com meus irmãos, enfrento todos os dias uma vida de provações, assombrações, doenças e sofrimento. O peso do arrependimento, aliado às aflições que o descumprimento do pacto trouxe, é uma carga que carrego solitariamente pelos dias sombrios da minha existência. Agora vamos pensar que todo sujeito que vive solitário fez pacto com o diabo. Porque o que mais está tendo da agora para frente, nessas últimas décadas, são pessoas solitárias. Mas não por conta disso. Que troquei por momentos de glória que não duraram muito, está aos poucos me deixando, e tenho tido visões estranhas que ficam me atormentando. A vida luxuosa que eu tanto queria também se foi, com a mesma rapidez com que veio. As mulheres, que eu achava que eram o máximo, sumiram como se nunca tivessem existido. Elas nem existiram. Hoje reflito sobre as escolhas que fiz, indo atrás de soluções sombrias, em busca da cura para a minha indignação. As consequências dessas decisões pesam como chumbo em minhas costas, e a tristeza vai tomando conta de mim. A vida, que antes era cheia de coisas legais e divertidas, cedeu lugar no palco para os arrependimentos. Quando quis ficar rico sem medir as consequências, acabei ignorando algumas simples lições que a vida tentou me ensinar: a do amor incondicional e o da humildade, a perda dos meus pais, a indiferença justificada dos meus irmãos, e ver tudo o que adquiri ir por água abaixo soam como um alerta que chegou. Nesse ponto, eu vou dizer o seguinte, que nem sempre as pessoas que estão do seu lado, elas realmente te amam. Então, eu não sou muito em termos de concordar com isso. Às vezes é melhor você ficar sozinho, estar sozinho com as suas linhas de pensamento, do que ter gente enchendo o saco, tentando tirar de você a todo custo, porque ninguém está preocupado com ninguém. Essa é a grande realidade. Se você disser para mim que está preocupado ou que está com seu coração glorioso ajudando alguém, eu vou dizer que praticamente 90% das pessoas que dizem que fazem isso é mentira. Porque a gente tem mais pessoas ruins no mundo do que pessoas boas. Diga-se de passagem. As riquezas que o pacto me proporcionou foram como um sonho que se tornou um pesadelo. Agora, com as lágrimas de quem aprendeu tarde demais a lição, vejo o tamanho do erro que cometi. As riquezas e o status que eu consegui custaram caro, não só para mim, mas principalmente para aqueles a quem eu amava. Minha ganância atrapalhou minha visão do que realmente importava em minha vida, a minha família. Para quem está ouvindo este relato, deixo o aviso de alguém que passou por toda essa infeliz experiência. Por mais que as vontades pareçam ser atendidas por pactos, o preço a se pagar é muito alto. As riquezas conquistadas às custas da própria alma e da vida, e felicidade de quem amamos nos deixam marcas impossíveis de apagar. A sensação de arrependimento é mais forte do que qualquer outra coisa que eu tenha experimentado em virtude do pacto que fiz. A verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas sim nas relações sinceras. A verdadeira riqueza não está no dinheiro. Fala isso pra aquela mina lá que tu tá trocando ideia, que ela tá querendo que tu tenha um carro de 600, 800 mil pra trocar ideia com ela. Fala isso pras mulheres de hoje. Fala isso pras relações de hoje, que o verdadeiro amor, que o verdadeiro contato, que as verdadeiras relações não estão entrelaçadas em interesses. Se você não tiver grana, cara, tu não vai trocar ideia com ninguém. Sacou? Ou fala aí se eu tô mentindo. Coloca aí nos comentários. Nossa, Def, isso é radical. É uma realidade. É o que eu vejo no meu dia a dia. Mas eu acho que eu devo estar vivendo num mundo paralelo, né? Porque a realidade de hoje
Não tem nada de amor, não tem nada de carinho, não tem nada de afeto, não tem nada de compreensão. Se você não tiver alguma coisa para oferecer, ninguém se aproxima de você. Na tranquilidade de consciência e no carinho da família. Valorize o que é real, porque ir atrás das ilusões que o mundo proporciona pode fazer com que o nosso tempo, que é algo tão valioso, seja perdido ao ponto de não existir mais a possibilidade de ser recuperado. Vocês são tudo iludidos. Vocês que vão dizer aí que não, que muito amor, muita passione e tal, e não sei o que as pessoas não se relacionam só por dinheiro. Isso é viagem da sua cabeça. Vocês são tudo iludidos. Termino este relato dizendo que hoje sou tomado por vários sentimentos, além da tristeza. Dentre eles dois, os quais considero os mais dolorosos para o ser humano: o arrependimento e o remorso. Que minha história sirva de exemplo para quem está pensando em seguir pelo mesmo caminho. Tem gente que não tá nem fazendo pacto com o diabo. Tem gente que já vive com pacto com o diabo. Porque definitivamente vive as mesmas coisas, as mesmas mazelas, as festaiadas, enfim, o oba-oba, não quer saber de nada, etc e tal, não tem comprometimento com nada, não necessariamente precisa de fazer um pacto para viver então mediante ao capiroto. Porque o que eu mais conheço é gente que não tem comprometimento nenhum, cara. Mas enfim. Muito bom o relato de hoje. Eu curti demais. Muito bom. E aí, você? O que achou? Acha que eu tô errado? Acha que as minhas ideias elas são deturpadas mediante ao relato aqui do pacto? Se acha, comenta aí. Coloca aí nos comentários. Vamos debater uma ideia aqui. Beleza? Abraço a todos. Te vejo no próximo vídeo. Você está no canal Noites Secretas.